O Grêmio tenta viabilizar a contratação de Pedro Raul, que teve destaque com a camisa do Goiás nas últimas temporadas, mas no Corinthians e no México não performou. O negócio segue sendo conduzido pelo departamento de futebol e o Corinthians pode querer alguma coisa em troca. Temos falado da possibilidade de Adriel, Natan Pescador. A negociação ela está a pleno vapor, mas o que interessa é o estilo de centroavante que o Grêmio está contratando. Ele encaixa ou não encaixa? Nós vamos recuperar algumas imagens da trajetória de Pedro Raul, que fizeram com que o jogador entrasse na lista de Renato. Depois da vinheta, vamos tirar algumas conclusões. Mas vamos olhar para esse cara aí, ó. O Pedro Raul é o 9 que o Renato curte. Pela característica, é o 9 pivô, é o 9 finalizador, é o 9 que joga dentro da área. O problema é que nós estamos vendo o Pedro Raul Prime aqui, que é o Pedro Raul do Goiás, que era um jogador que vivia uma fase de cano, jogava uma geladeira dentro da área, ele matava no peito, virava uma bicicleta e fazia o gol, entendeu? Indiferente, joga uma air fryer, ele fazia. E o Pedro Raul atual, ele tem sérias dificuldades com a bola, hoje é reserva do Corinthians. Me pergunto, Pedro Raul é suficiente para estar no elenco do Grêmio, pela característica principalmente? Matheus, eu acho que é. Pelo simples vamos lá, ele chega pra ser reserva, né? E eu acho que é um reserva de bom nível pro Diego Costa. Ó. Ele é um reserva de bom nível pro Diego Costa, Matheus. Eu gosto da contratação do Pedro Raul, em especial no modelo que tá se desenhando. O Grêmio vai mandar o Adriel pro Corinthians? Não, esse é um desenho, essa é uma possibilidade, tá? Se é uma for possibilidade. Essa, eu acho um baita negócio pra todo mundo. Tá, mas tem um problema. 750 mil por mês, tá? É um problema. Isso aí desmancha. TJ, se tu tá aqui comigo, sentado, negociando, e tu me diz que o Pedro Raul tem um salário de 350, 400, eu te digo, tá. Pô, 400 eu já acho a mais, tá? Pra atual fase dele. Mas tá. Porque é uma urgência, o Grêmio precisa de um jogador. O Grêmio já paga 700 mil pra um jogador reserva do comando de ataque que não dá resultado, que é o JP Galvão. Paga mais, né? No 800 Então assim, talvez... Eu acho que é essa conta que o Grêmio tá fazendo. Cara, entre pagar 850 pro JP Galvão e pagar 750 pro Pedro Raul, paga 750 pro Pedro Raul. Mas eu não acho que é uma conta... porque o absurdo tá em pagar 850 pro JP Galvão, entendeu? O absurdo é tu pagar esse valor por um centroavante reserva, sabendo que ele vai ser reserva. Pedro Raul desembarca em Porto Alegre sem perspectiva de titularidade, TJ. Sim. Ao contrário do JP Galvão. Ao contrário do JP Galvão. Quando desembarcou hoje, todo mundo achava que ele ia ser titular. Isso, a ideia do Grêmio é que ele jogasse com o Soares. E depois se viu que ele não ia jogar com o Soares. E também não ia jogar sem o Soares, que ele simplesmente não ia conseguir jogar. Aqui, Matheus. Olha os meus zagueiros. Tá, passe. Mas esse é o clube de regatas, né? Nossa, tu viu meus dois zagueiros fechar de cabeça? Esse aí não é o Vasco. Que time é esse? Meu Deus do céu. É o Cabo Friense, eu acho. O cara machucou a cabeça e o outro zagueiro ficou pistola, ficou dando soco no chão. Mas assim, eu acho que essa contratação, do ponto de vista de nível técnico, já diria Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, ela é indiscutível. Que o Pedro Raul é melhor que o JP Galvão, todo mundo tem certeza disso, entendeu? Todo mundo tem certeza disso. Esse fator do salário me pega um pouco. Me coloca em dúvida. Porque me coloca em dúvida no seguinte, Matheus. Com 750, tu não consegue contratar alguém mais confiável do que o Pedro Raul? O Grêmio tem, teoricamente, eu falo teoricamente porque isso é um plano, tá, Tiger? 4 milhões de dólares para gastar na janela de transferências nessa janela de julho. Esse é um cálculo que é feito pelo departamento de futebol. 4 milhões de dólares pode parecer muito dinheiro, mas não é. Tu consegue contratar um bom jogador com 4 milhões de dólares. Mas o Grêmio não precisa de um bom jogador, o Grêmio está precisando de 2 jogadores pelo menos, tá? Então o que o Grêmio está pensando hoje? O Grêmio estuda gastar esse dinheiro em 2 peças de composição de grupo. E não gastar a totalidade porque existe hoje uma urgência financeira, né? Hoje o Grêmio tem dificuldades financeiras e se tu puder dar uma segurada, melhor. O Pedro Raul tu não gastaria na bucha. Tu não precisaria pagar para ter o Pedro Raul. Tu negociaria com o Corinthians, condições, sobraria um dinheiro e aí, quem sabe, tu consegue fazer uma boa contratação. O problema é o salário que ele
que ele tem hoje, que ele recebe hoje. É um jogador que se valorizou demais quando vestia a camisa do Goiás. A minha pergunta, sendo muito sincero, é: será que não vale a pena gastar em um centroavante apenas? Cara, tu tem um tiro pra dar, um bom tiro pra dar. É melhor tu dar 2 tiros meia boca ou dar um tiro bom? O Grêmio tá precisando de um atacante. O Grêmio precisa de um bom centroavante. Tu tá defendendo a tese de tentar 2 meia boca. Não, eu tô defendendo a tese de gastar pra contratar um bom. Mas não é isso que o Grêmio tá fazendo? O Grêmio tá gastando o dinheiro de um centroavante top de linha. Não se for o 750 por mês, né? Porque isso vai pra conta, TJ. A folha de pagamento pesa. Não, mas esse que tá. Os 750 que o Grêmio tá gastando no Pedro Raul é pra trazer um atacante top de linha. O Grêmio tá gastando... Vamos lá, 750, Matheus. Tu não vai ter outra opção na folha. Porque tu libera os 800 do JP Galvão e tu praticamente gasta isso com o Pedro Raul. Tu não vai ter a possibilidade de contratar um outro centroavante. Então, assim, o Grêmio tá pegando o que era muito mal gasto no JP Galvão e tá depositando tudo em um centroavante. Porque aí eu quero acreditar que o Grêmio aposta e tem a certeza que o Pedro Raul vai dar resposta. Porque 750 mil na bala por um atacante, tu tem que ter essa certeza. 750 mil é top de linha. O Cruzeiro pagou 7 milhões e 200 mil euros pelo Caio Jorge. Eu acho muito dinheiro, tá? Eu acho muito dinheiro pelo Caio Jorge. Acho bom jogador, mas eu acho que ele... Eu aposto no Caio Jorge. Hã? Eu acho aposta? Que Caio Jorge aposta. Eu acho uma aposta, mas uma aposta com boas chances de dar certo, tá? Eu acho ele bom jogador. Só que assim, entre Caio Jorge e Yuri Alberto, eu prefiro Yuri Alberto. Eu prefiro Yuri Alberto. Só pra gente colocar aqui uma briga doméstica. Porque o pessoal tem que lembrar que o Caio Jorge do Santos, ele não existe mais, ele passou por uma lesão séria na Juventus, ele jogou por clubes bem menores da Itália, não fardou. Então, assim, o momento do Caio Jorge é bem complicado, cara. O Maico tá dizendo o Romarinho. O Romarinho, ele foi para um time da 3ª divisão do futebol árabe. Não é 9, né? Não é 9. Não é 9. A Verônica tá dizendo, prefiro que o Diego Souza volte a jogar. Verônica, eu também, né? Mas isso aí, a gente tá falando de um dos grandes centroavantes da década do Grêmio, né? Tá? Diego Souza, pelo amor de Deus. O Soares teve que suar sangue pra conseguir... O sangue o Soares pra superar. pra conseguir fazer o que o Diego Souza fazia. É caro o Pedro Raul, Matheus. Pedro Raul é muito caro, TJ. E a gente tá olhando aqui o Pedro Raul Prime, tá? O melhor Pedro Raul que vimos no futebol brasileiro. E não é algo que me impressiona tanto, tá? Eu não pagaria 750 por esse centroavante aí. O centroavante do Goiás. Que fazia gols. Mas a gente não tá falando de um jogador extremamente qualificado, de um cara que tem uma característica predominante. A gente tá falando de um cara que foi iluminado por algumas temporadas e hoje vive uma fase técnica terrível. Não conseguiu jogar nos últimos clubes que passou. Ele precisa reaver a carreira dele e até reaver os padrões financeiros que ele vai ter que estabelecer aí para os próximos negócios, tá? Enfim, é um negócio que o Grêmio está pensando em fazer, e aí eu te pergunto, Pedro Raul contra o Fluminense te agrada, TJ? Ou tu prefere o Cristaldo de falso 9? Eu prefiro o Cristaldo de falso 9. Mas eu entendo que precisa ter a opção do centroavante. Porque não há garantia de que o Cristaldo de falso 9, que é essa sugestão maluca que eu dei, dê certo. E se não der certo, o Grêmio vai ter que fazer o tradicional. Vai ter que botar um centroavante, 2 pontas, tira um volante, bota o Cristaldo de meia. E aí precisa do Pedro Raul pra isso. Mas eu queria ver o Cristaldo de falso 9, Matheus. E aí o Pedro Raul pode até ser o Pedro Raul pode ser o Bobô do Grêmio de 2016. Bobô que chegou por um salário baixo, né? Que eu acho que esse é o ponto. Sim, porque o debate aqui é sobre custo-benefício. O centroavante de característica que o Grêmio tinha. Porque não jogava no time titular com nenhum, 2016. E daqui a pouco o Pedro Raul pode ser isso. E acho o Pedro Raul mais qualificado do que o Bobô. Mas é caro. É caro. Eu acho que essa é a definição. Caro. Prefiro o Daverson, tá? Thalisson tá falando isso no chat. Prefiro o Daverson. O Daverson é caro também, né, gurizada? Aí é duro. Mas eu prefiro, entre 2 caros, o Daverson é mais jogador que o Pedro Raul, tá? Não, o Daverson sim, o Daverson é muito mais consolidado, tem a carreira muito mais consolidada do que o Pedro Raul, tem muito mais consistência do que o Pedro Raul. E a galera falando no Damião, o Damião tá sendo vaiado lá no Curitiba, tá? O Damião não vive uma boa fase. E o Damião não jogaria... Pode mandar pra cá. No Inter não, o Damião não jogaria no Grêmio também, tenho certeza disso. Pode mandar pra cá, pode mandar pra cá. Enfim. Este é Pedro Raul, a possibilidade que o Grêmio tem para a janela de transferências
desse mês de julho para a alternativa a Diego Costa. É isso.